Olá, secretariados. Aqui é a Flávia do canal e posso te secretariar. E depois de alguns meses sumida aí, né, hoje eu conversando um pouco com a minha professora eu tenho uma matéria sobre cultura elementar dos povos, né? E na qual essa professora, ela é, né, de língua portuguesa, ela instigou em nós secretários, né, pensar um pouco sobre a nossa cultura brasileira. Então, eu estava com alguns conteúdos, né, sobre séries de fora, né? Eu falei do caso Colline, que é um filme alemão, falei da Emily em Paris, falei de algumas bandas, né? O Michael W. Smith e assim vai, né? E assim, aí alguns vão falar assim, mas o que tem a ver tanto essas coisas com secretariado, né? Que eu tento sempre casar, né? Essas, essa questão do secretariado, porque é uma nossa a profissão, ela é, vamos assim dizer, não muito reconhecida. O que acontece? O povo só lembra da secretária quando dá alguma macaca no corporativo, ou às vezes nem a tem. E se não tiver também, né, um profissional especializado na área, tal, pode dar algum problema, né? Sim, a pessoa às vezes tem problemas porque ela precisa, vamos assim dizer, de uma mordomia, né? O pessoal que confunde mordomia é o mesmo que administrar. Então você precisa às vezes ser assessorado, enfim, né? Você precisa de um assistente. É tudo isso que a secretária faz, além também de, né, nós adquirirmos uma extrema cultura, porque tudo que você perguntar para uma secretária, pelo menos que seja dentro daquilo, dentro das nossas competências, é indicar você o melhor caminho, né? E gerenciar as informações que não são passadas. Algumas nós falamos, outras não. Então não é só servir o cafezinho, ainda que seja válido, tá? E nem, né, como uma amiga minha falou esses dias, né, ela era de curso UTI, e aí algumas, né, a gente sentado lá na, no pátio, né, acabei conversando com essas moças, né, e aí ela comentou assim, né, eu achei que vocês só andam, né, o tempo todo de salto nas organizações. Aí eu olhei assim pra ela, Flor, se você bobear, às vezes os teus professores de programação estão dando aula pra gente também, porque de tecnologia a gente tem que manjar. E é uma série de coisas, é muita coisa, mas que é válido, é uma profissão versátil, tá? E aí entra a questão da cultura, né? E do que a minha professora vem falando há algumas semanas, que me deixou um pouco, né, assim, instigada a falar sobre a nossa cultura brasileira, dentro de alguns contextos, né, casando séries, músicos, né, por eu gostar de algumas bandas, e eu recomendo, né, então é um exercício de curadoria, né? O que é a curadoria? Tá, você me separa algumas coisas, né, o que você me recomenda de repente, né? Então, né, um curador o que ele faz? Ele separa livros, ou então alguém, né, por exemplo, streaming tem uma curadoria. Ali vai ter os filmes que você falando, pesquisando ali na tag, você, eu quero filme sobre romance. Aí vai aparecer toda uma listagem de coisas, então sim, nós também, né, as secretárias também têm essa incumbência de fazer uma curadoria quando alguém vem para cá e você vai falar do seu país, ou da cultura do meu país, a cultura do meu e a cultura do meu estado. Então, nós estávamos estudando sobre cultura clássica, cultura popular, a cultura vanguardista e a cultura de massa. E aí essa professora, ela dividiu a sala em, né, sala tinha acho que 10 ou 15 pessoas no máximo, uma sala pequena. E nós tínhamos que falar, um grupo ficou falando da Chiquinha Gonzaga,
outro do Enfio, que foi o grupo, meu grupo, né, apresentou o Enfio, cartunista. Minto, acho que foram só três. Pois é, foram só três grupos mesmo, então era uma sala de 10 pessoas. E, e aí, né, me deu aquela nostalgia da Chiquinha Gonzaga. Por quê? Há uma minissérie da Chiquinha Gonzaga, de 1999, e que eu queria falar para vocês dela sobre questões um pouco técnicas e até uma questão histórica. Por quê? Lá para 90, né, que às vezes eu falo para alguns amigos meus, né, e os meus amigos, aí eu lembro que alguns amigos têm 20 e poucos anos, aí eu fico, ai, que coisa, né? Aí às vezes eu tenho aquela queda, enfim, né, não aparenta a idade que tenho, mas assim, sim, nasci em 85, faz a conta aí que você descobre que idade que eu tenho. E é, aí eu venho falar sobre essa minissérie da Chiquinha Gonzaga. Ela foi dirigida pelo Jaime Morjardin, que sempre é um. Acho que, nossa, todas as coisas que eu assisto da direção dele são excelentes, né? E escrita pelo. Deixa eu ver se é o Lauro César Muniz. Acho que é Lauro César Muniz, porque ele já escreveu outras novelas aí. E todas elas, né? Com exceção de algumas, porque ele foi para uma outra emissora. E aí lá meio que ele perdia o take, né? A questão da escrita ficava talvez um tanto confusa, não era tanto confusa. Depois eu entendi o que estava acontecendo ali, de você, escritor, fazer, né, a sua obra e chegar lá a filha, né, do fulano lá, vocês sabem quem é, e, não, mas interferir naquilo que você está criando, e aí a gente sabe que você quer fazer uma coisa e o povo, seria bom não mudar, e você fica, claro, muda, fazer o quê, né? E nem sempre é confortável para o criador, né? Porque você acaba podando a criatividade da pessoa. Então, né, às vezes as pessoas precisavam ter um pouco de tato para isso. Então é o Lauro César Muniz que é o roteirista, enfim, né? Que faz. Não sei se tem parceria com outra pessoa, mas enfim. E passa em 99 contando toda a história dessa primeira maestrina, na verdade, né, que nós temos, brasileira, vanguardista. Até falei para minha professora, eu acho que isso aí daria uma boa tese, talvez, de mestrado para quem quiser, porque ela primeiro foi vanguardista para depois ser popular. Por quê? Ela nasce, né, num contexto, ela nasce em dia 17 de novembro de... Perdão. Dia 17 de outubro de 1847. E aí ela é descendente de uma negra alforriada, né? E o pai dela era um militar. Então o que acontecia? Eles tinham uma fé, né? E aí vem a Chiquinha Gonzaga e na série eles resolvem, né? O pai dela sempre foi, né? É o Odilon Wagner, que faz, que eu acho, uma das melhores vozes ainda, que ainda restam, né? Um ator excelente. Ele tinha, né, como era militar, você sabe que militar é treinado para não esboçar sentimentos e, enfim, é um treinamento que a pessoa tem. Só que aí ele acaba, né, assumindo tanto a Rosa, né, a Maria Rosa, que era a mãe da Chiquinha, e dando a Chiquinha uma excelente educação. Então, ela vai para as escolas, ela aprende a tocar piano, e tudo o que ela está aprendendo, né, é para que ela seja uma sinhazinha da corte, né? E aí o pai dela, né, já tem aquela preocupação de, olha, eu quero, né, na visão dele, ele queria o melhor para ela. Então, né, vou educá-la com a melhor educação e apresentar ela aos melhores salões para que ela tenha um casamento reconhecido na corte, na elite e toda aquela pompa, às vezes, que para algumas pessoas é boa, mas no caso da Chiquinha, ainda bem, era totalmente desnecessário.
porque a paixão dela era a música. Então, o que ela fazia? Ela treinava piano, ela saía, ela tinha amigos que eram da origem, né, da origem, né, miscigenada do Brasil. Então, o Calado, que é um músico, era um flautista, inclusive. Eu vou ver se tem alguma coisa dele na internet. Espero que tenha. Mas começa naquela época uma forma, como eles tinham violões e o violão era um instrumento popular, o piano era clássico. Então, o que acontece? Como a Chiquinha tinha esses amigos, né, os amigos da roda de negros, como o pessoal chamava, infelizmente, né, eles começam a compor, né, misturar, né, ver esses conceitos. Olha, por que não misturar polca com mundu ou machixe para criar uma identidade nova, sabe, um novo conceito musical? E é aí que acontece, né? Ela acaba. Isso é a história, né? A história sintetizada dela, né? O casamento dela com o Jacinto do Amaral, na qual ela foi prometida, não deu certo, porque começou a ter um ciúme entre o marido, tipo, marido. Você vai escolher, né? E aí, vai ser o piano ou vai ser eu? Então ela não pensou também duas vezes porque ela não estava afim de seguir uma convenção tão requintada, porque o que mexia nela era essa questão do artista de ser impulsivo, criativo e sim vanguardista, né? Quebra de paradigmas e por ela ser mulher. Então ela acaba tendo não só ela superou os desafios por questões da inspiração que ela tinha de criar esse novo conceito. Então acaba ela acaba, né, desistindo não é desistindo, mas assim, ela não fazia questão de trabalhar, de ser uma sinhazinha da casa e cuidar daquelas coisas, e muito menos da corte. Ela queria estar onde ela era feliz e livre. Então ela começa, né? Ela sai da casa, né? Passa por todos os preconceitos da época. Isso vocês, né? Se vocês tiverem acesso à série, eu não sei se ela vai estar no Globoplay, eu não sei se aqui na plataforma você acha algumas cenas ou outras, né? Sobre a Chiquinha. E assim, roteiro magnífico, com algumas frases assim impactantes que te trazem uma reflexão tal. Eu posso falar algumas delas do tipo, tem uma cena que ela tá querendo, né, ela está com o Calado, que é o amigo dela, que foi, né, um pioneiro do chorinho, né? E era flautista, né? Então, e ela tenta compor e esse amigo dela, na ótica, né, na audição musical, ele falava, olha, não tá bom porque você não está treinando como deveria. Ela ainda estava casada, então o marido dela tinha, né, fazia algumas manobras ali para ela não ficar tanto tempo no piano. E ela precisava disso, precisava treinar no piano. E aí tem uma hora que ela fica irritada, né? Porque ela não está conseguindo extrair, né, a inspiração de uma música. E o Calado, né, o personagem do Norton Nascimento, ele fala o seguinte: olha, Chiquinha, para você criar para você criar boa música, você tem que ouvir boa música, né? E aquilo eu falei, é verdade, cara. Nós temos construções vamos assim dizer, saudáveis, se dependendo daquilo que eu escuto. Será que aquilo que eu estou escutando te edifica? E essa é a minha crítica em relação às músicas de massa. Aí que depois vocês podem pesquisar aí. Eu, eu quero me abster de não fazer uma crítica, porque quando a gente fala algumas coisas pontuais, tem pessoas que falam, nossa, que preconceito. Não, a música ela é uma linguagem universal, tá? Se você chegar com uma partitura daqui do Brasil pro Japão, e aí o cara for músico, ele vai conseguir dentro da partitura
ler aquela música e sair cantando, se for o caso. E hoje em dia, se você pedir para certos vamos assim dizer, artistas, né, tão requisitados por aí, né, não vou falar, né, nos streamings por aí, eu duvido que se você der uma partitura para a pessoa, ela vai conseguir sair dali cantando, né? E isso eu só consigo respeitar um bom músico, um bom musicista. Uma musicista vai conseguir fazer isso, tá? Se você não aprecia a área, enfim, ou essas músicas de hoje em dia te fazem feliz, né? Enfim. Aí voltando à questão da Chiquinha Gonzaga, é, ela sai, né? Se separa do marido. E aí ela passa a ter que sobreviver, né? Ou fazendo músicas, tentando tocar em piano. É, o pessoal tenta, né? Pela questão dela ser uma mulher que abandonou a casa e que, né? Todo aquele preconceito, ela passa por umas dificuldades terríveis e ela fica só com um filho, que é o João Alberto, né? Ela tem outros filhos, mas ela não pode ficar com esses filhos porque ela não teria como sustentar. E é nessas adversidades que ela começa, né, tocando nos cafés, né, na minissérie é o tal Café Castelo. Eu não sei se foi isso um link que eles resolveram fazer, que a teledramaturgia, no caso, fez para dar uma encorpada, uma coisa mais sentimental a história, mas ela passa a tocar em cafés, né, no piano, e vai misturando, e nisso acaba tendo uns arranjos mais encorpados ao machixe, ao tango, mas é, com elementos da nossa cultura brasileira. Então, é uma música popular brasileira. E aí ela compõe primeiro hit, né, de Chiquinha Gonzaga é o Atraente. Que para aquela época, né, por ser popular, o que o pessoal falava? Essa música ela fere a moral e os bons costumes por causa do título atraente, né? Não podia, né? E a gente sabe que algumas como que eu posso dizer? O machixe, se eu não me engano, é uma dança que eles chamavam de dança do enrosco, assim. Você dança com a pessoa. Eu acho que vai. Quem curte carimbó, que mais? Esses. Tá, esses forró risca-faca. Que assim, a pessoa dançava bem juntinho, né? Então, isso pra elite era um escândalo. Então, era esses elementos assim musicais, né, que faziam você dançar, né, você se descontrair, que, né, a elite não gostava, né, enfim. E aí ela cria o Atraente, né, ela compõe o Atraente que faz um sucesso, ela vende as partituras dela, ela faz de tudo para como musicista se manter. E aí o tempo vai passando, né? A Chiquinha Gonzaga vai de uma certa forma, popularmente ela ficou muito reconhecida e famosa. Então, e aí a série ela até faz aquelas trocadilhas, né? Ó, sou famosa, mas eu não tenho dinheiro, né? A antiga família dela, né? No caso do ex-marido dela, né? Tem umas partes na cena que vai lá falar, não, mas você tem dinheiro, ela. Não, eu não tenho. Eu componho, mas eu ganho mal, né? E quem ganha são os editores. E até hoje isso acontece, né? Tava ouvindo um podcast aí de um escritor, do Daniel Mastral, e depois eu vi da Joyce Rodrigues, que é o Ler Até o Amanhecer. São canais que eu recomendo vocês seguirem, que são excelentes, inclusive. O da Joyce mesmo é maravilhoso. E o que ela falava naquela entrevista? É que você leva o livro para a editora, ela trabalhou numa editora, tá? Isso é que ela conta na entrevista. E aí o que acontece? O cara, você escreve e vai não sei quantas páginas de livro, tá? Você sofre para fazer o seu TCC, tá? Vai fazer um romance que tem que ter mais de 100 páginas.
tá? Vai lá, tá? Aí você chega numa editora, a editora vai te pagar 10% da vendagem. E hoje em dia os livros estão, as livrarias estão fechando, tá uma tristeza. É triste isso, né? Porque eu acho que ambas as coisas, seja o digital quanto o livro, né, que eu tanto amo, que vocês estão vendo aqui atrás, né? Toda vez que eu mando um vídeo, pessoal, nossa, quanto livro! Você já leu todos esses livros? Vou fazer a resenha inclusive, de alguns deles, tá? E aí, tá, a Chiquinha Gonzaga, ela fala isso, que, não, eu ganho pouco, porque quem ganha são os editores e não eu. Então, assim, né, nem isso. E aí, o que que acontece, né? A Chiquinha Gonzaga, ela vai, com o passar dos anos, sendo reconhecida, e quem, né, depois faz uma parceria com ela e acaba quebrando aquele paradigma que é música, é quando ela tem uma parceria com Carlos Gomes, né? Se você não sabe quem é o Carlos Gomes, pesquisa aí o Guarani, sabe aquela musiquinha lá do A Hora do Brasil? Nem sei se existe, gente, eu não sei se existe mais A Hora do Brasil. Mas é dele. Quem falou isso uma vez foi a minha prima, que na época ela falou, o Guarani é um compositor brasileiro, Carlos Gomes. E ele é clássico, tá? Então, tem muita coisa no Brasil que será que vale a pena a gente ficar só também não desmerecendo, eu gosto tal, mas né, minha professora falava, gente, identifiquem-se, vocês têm muito para mostrar da terra, da nossa terra, né? E, e aí a Chiquinha Gonzaga tem uma parceria com o Carlos Gomes. É daí que ela começa a ter também a inspiração de querer ser regente, por isso ela é considerada a primeira maestrina, né, a primeira mulher no Brasil, né? Então, isso o Carlos Gomes não leva essa consideração, por quê? Porque o Carlos Gomes, ele era brasileiro, mas ele morava na Itália, então tinha muita, na época o povo criticava muito isso, de você mora na Itália, tal, que devia prestigiar o Brasil, enfim. Mas aí depois isso melhora, depois vem o Vila Lobos, que é também um outro maestro, lá para 22, né, a Semana da Arte Moderna. E, e aí a Chiquinha, né, rege uma das músicas do Carlos Gomes, né, a minissérie, né, para casar, essas coisas, né, coloca como se ela tivesse um envolvimento com Carlos Gomes. O que eu acho também, assim, para a linguagem de teledramaturgia, é legal porque você cria um vínculo, né? Um vínculo sentimental, que é o que eu já falei. E até por questões das ideias, né? Entre ambos serem parecidas, né? Então a gente tende a ter uma conexão, né? Com pessoas que pensam da mesma forma que a gente, daquele encanto, né? E aí isso vira, né? Passando os tempos, vai ter, né? Que é muito bem. Outra coisa na série que é muito bem representada é a proclamação da República, né? E aí é que eu falo, com atores que hoje né, não, infelizmente não estão mais entre nós, né? Acho que é o Rômulo Arantes, tem a participação do Fábio Junqueira, né? Hoje a gente sabe, tanto o pai quanto o filho já não estão mais aqui, né? O Fábio Junqueira, o Caio Junqueira, deixa eu ver outra, o Norton Nascimento, inclusive, não está mais entre nós. Então, assim, deu aquela nostalgia. A trilha sonora é maravilhosa, o figurino, então, nem se fala. E não sei se teve alguma premiação, deveria ter, mas aí é aquela coisa, né? A gente valoriza tanto o que é de fora, e quando essas questões aqui de dentro, uma minissérie tão bem produzida, para a época, tá? Se hoje é mais fácil você fazer no streaming, mas naquela época, né, eu lembro que o video show, não sei se ainda tem, tentei procurar aqui
no YouTube. Antigamente dava para assistir algumas coisas técnicas do vídeo da Chiquinha Gonzaga. Aí tinha uma coisa, uma cobertura do video show que era falando sobre todo a como que eu posso dizer? Toda a forma técnica, o backstage de como foi produzido Chiquinha Gonzaga, tá? E, e assim, recomendo, né? Já vou encerrar o vídeo que já vai dar mais de 30 minutos. É, e, e aí vocês tiram as suas conclusões, né? Algumas questões históricas, algumas questões de bandeira, né? No caso da luta da mulher pela sua liberdade, pela sua independência, tá? Que mais? Questões musicais, né? É repleto, né? Sempre tem ali uma versão assim, ou né, fundo musical ou da Chiquinha Gonzaga, alguns trechos inclusive do Carlos Gomes, sabe? Então eu achei assim, quando saiu, né? Eu né, indo para a igreja eu sempre gostei de boa música, de ouvir uma boa música. Então, saindo uma série dessa falando da primeira uma das primeiras mulheres assim vanguardistas que saíram à frente, olha, eu quero viver de música, eu quero ser uma artista. E depois, nos últimos anos, né, depois de 1900, né, ela funda, né, a Associação dos autores de teatro, enfim, a Casa do Artista, alguma coisa assim, na qual incentivava você a tudo que a gente vai criar, não importa se é o seu TCC, não importa se é o, não interessa, você descobriu a água em pó, pelo amor de Deus, gente, descobri uma patente, ou descobri, ou então a pesquisa que eu estou fazendo é uma pesquisa inédita porque envolve determinados livros que até então no Brasil não tinham, né? Então, como que eu posso casar, né? Esse exercício de pensamento, né? E colocar o pensamento no papel. Pelo amor de Deus, registrem, porque sempre tem algum espertinho que ele vai se apropriar daquela questão que não foi, da ideia que não foi resguardada para falar que é dele, tá? Isso o político faz até hoje. Pega os projetos sociais, né, os projetos de políticas públicas, fulano fez, mas ele fala que é dele. E aí o que aconteceu? Com a Chiquinha Gonzaga também acontece isso. Ela já estava renomada já, e a galera na Europa catando as músicas dela, falando que era deles. E aí nisso, o, o atual filho dela, né, depois assistem a série que eu acho maravilhosa essa questão, né, acaba defendendo, né, e resguardando essas obras, as obras da Chiquinha, as composições, e isso também foi inspiração para os teatros. Quem era contemporâneo dela também, hoje também não está entre nós, obviamente, né, mas era o Paulo Lago. Então, se você depois assistir em algumas entrevistas aqui pela plataforma, você vai ver que o Paulo Lago ele fazia parte dessa academia do teatro e em algumas coisas ele conta, né, esse convívio com a Chiquinha. Né? Chiquinha Gonzaga ela vem a falecer no dia 29 de fevereiro, né, numa véspera de carnaval, né, aos 87 anos, eu acho que é isso. Enfim, ela falece, né, naquele retumbante sucesso que era o Abre Alas, né, que é uma das músicas dela também que fazem sucesso até hoje. E é isso, né? Essa é a recomendação que eu quero dar para vocês sobre minisséries brasileiras. Tem muitas boas, tem outras que eu vou querer explanar aqui. Eu acho que eu já tenho uma em mente que vai ser Um Só Coração, né? Por que não homenagear, né? Afinal, meu estado, São Paulo. Então, eu agradeço vocês por assistir esses 30 minutos. Já vou encerrar porque vai dar
né, 30 minutos exatos e compartilhem, comentem, me deem uma força aí pro canal, tá? Um super abraço. Tchau, tchau.